Os Estados Unidos é a única potência no mundo, então isso faz automaticamente ele ter um poder quase que imperial. Obviamente de uma maneira diferente, estamos vivendo num mundo cuja maioria dos países são democracias, incluindo os Estados Unidos, então não tem como ser um imperador aí na figura de linguagem extremamente coerente com tudo que se inclui, mas uma metáfora é válida. Então, os Estados Unidos se posiciona como um imperador ou uma polícia do mundo há muito tempo. É só você abrir os livros de história dos últimos 30 anos. Quem aí consegue interferir nos demais países do mundo? Quem aí consegue exportar modelos econômicos, políticos? Quem aí consegue ter uma certa hegemonia militar no mundo todo? Interferências no Oriente Médio? Isso é, sim, agir como imperador do mundo. Isso é, sim, agir como polícia do mundo. E o Trump veio para justamente não deixar a peteca cair deste país que está perdendo, sim, espaço econômico no mundo, perdeu a guerra recente do Afeganistão, e isso já diz muito de como um país está numa crise econômica e política. Então, o Trump vem para tentar recuperar esse fôlego, tentar recuperar uma economia que está mais numa calmaria e vem perdendo espaço no mundo. Então, sim, é um pouco contraditório não se colocar e negar ser o imperador do mundo quando de fato você age como. Ainda sobre o imperador do mundo, na carta, como a gente já mencionou, enviada aqui ao governo federal, Donald Trump citou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A gente também tem um trechinho da fala do presidente Lula sobre isso. Vamos acompanhar. É a primeira vez na história desse país que nós temos 3 generais de 4 estrelas presos. É a primeira vez na história desse país. E não estão presos à toa, estão presos porque tentaram dar um golpe. Então essa gente vai ser julgada. Não vai ser julgada porque o Lula quer que ele seja julgado. Eu não sou juiz. Vai ser julgada porque eles mesmos se autodelataram e quem está julgando eles são os ministros da Suprema Corte com base nos autos do processo. Então, Isadora, juntando a fala da Maria e a fala do presidente Lula, o que a gente pode tirar daí? Acho que complementando um pouco a fala da Maria, né, sobre esse imperialismo americano e os Estados Unidos como polícia do mundo, com esse posicionamento de poder se intrometer, investigar, dominar todos os países ao redor. Eu acredito que isso vem também um pouco de um cenário, talvez, de instabilidade do que é essa nova economia global. A gente tem passado por acho que o pós-pandemia tem provocado um movimento de novos blocos econômicos, de novas negociações, de um mundo um pouco diferente do que é o do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi a realmente era do imperialismo americano. Então, hoje, com a ascensão da China nos últimos 20 anos, a gente passou por uma nova lógica de mercado. E esse novo posicionamento coloca os Estados Unidos em xeque, muito por ele não estar ainda se adaptando e ser aderente a essa nova formação. Claro que é inquestionável a soberania americana, né? Não tem como questionar os Estados Unidos nesse ponto, mas a gente está vendo sim um movimento dos blocos econômicos, de novos acordos entre BRICS, OTAN não, entre BRICS, Mercosul, então, e o Brasil está fazendo parte disso. E a gente vê que esse reflexo das tarifas dos 50%, elas vieram na sequência da cúpula do BRICS, que foi um momento onde se discutiu novos acordos comerciais, foi um momento em que a China se posicionou no Brasil mais fortemente e que se voltou a falar de uma desdolarização, voltou a falar de uma independência à economia americana. Então, a gente está realmente discutindo esse cenário e é um cenário consequente dessa guerra tarifária que se iniciou no começo do ano. Então, o próprio Trump provocou uma movimentação econômica global para que os países começassem a enxergá-lo não somente mais como um parceiro comercial, e sim como uma grande ameaça, que é literalmente o que ele está fazendo com o Brasil. A gente começou a enxergar que os Estados Unidos não é um parceiro. Ele pode, literalmente, de uma hora para outra, rever os acordos que ele tem com a gente e tentar usar de tarifas e sanções como ferramentas de coesão. Esse novo cenário da economia global, eu acho que reflete esse momento e o BRICS se coloca em pauta aqui e é muito importante a gente olhar para o BRICS nesse momento, porque a gente estava falando do PIX, né, antes no ponto anterior, e aí eu bato na tecla do PIX ser uma ferramenta que está sendo até uma possibilidade de desenvolvimento para um PIX internacional, considerando que na cúpula do BRICS a gente fala de nova moeda, a gente fala de desdolarização e a gente tem uma presidência do Banco do BRICS brasileira. Então, a Dilma, sendo a presidente do Banco do BRICS, coloca também essa disputa entre Bolsonaro, o PT, a nossa democracia brasileira, ela entra em jogo no meio de um cenário globalizado. A gente tem literalmente o cenário político interno do Brasil no meio de um confronto e de um dilema global como um todo. Então, olhando
olhando para essa economia nova como um todo, o Brasil, eu acho que ele, claro que não bate de frente com o imperialismo americano, nem com uma soberania, mas a gente é sim uma estratégia muito importante. A gente é um pilar ali dentro dessa nova dinâmica e que pode sim, para os Estados Unidos, ser uma ameaça ali para a economia americana. Nathalie, queria complementar? Só um comentário breve aqui, mas é importante sempre destacar e esclarecer, né? Quando a gente fala aqui do Pix, a gente está tratando sempre do meio de pagamento, né? Isso é super fundamental de colocar, até porque muito bem também, como a Isadora colocou, a gente começa a ter novos blocos, né? Essa queda desse... Não a queda, né? Mas essa perda da hegemonia também se reflete na moeda, não é só no meio de pagamento, mas é a moeda. Essa questão da dolarização, o que a gente chama de um sistema fiat, né? Um sistema que se baseia na confiança, né? Essa fidúcia, essa credibilidade, ela está sendo posta à prova no próprio Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos têm medo de perder essa dolarização porque a moeda, ela simboliza a força, o poder, né? A hegemonia americana também está nessa moeda. Então, quando ele fala do Pix como meio de pagamento e não como moeda, ele também está começando a desafiar outros novos pilares que a gente tem, como, por exemplo, né, os CDBCs, que são as moedas dos bancos centrais nacionais aí, né, que tentam já refutar uma nova realidade que está aqui, né, não em pauta, mas que é importante lembrar, que são as próprias criptomoedas e os criptoativos, né? Eles vieram hoje justamente para fugir desse sistema internacional global. Então, já é uma outra fuga e a moeda vai cada vez mais perder essa relação de poder. Então, quando a gente fala do Pix, também tem esse discurso por trás, essa perda da própria hegemonia, do poder da moeda americana, que a gente precisa aguardar mais um pouquinho para poder entender como que vai ser esse sistema de fidúcia, o Fiat, se vai de fato ali ruir, né? E a gente terá novas possibilidades aí para se pensar em novas moedas que podem inclusive vir desses blocos, né? Em termos de moedas, não só como meio de pagamento. Então precisa ter atenção a esse ponto também. Cíntia, antes do nosso próximo bloco, esse bate-rebate, entrega uma carta daqui, outra de lá, deve dar em algo antes do dia 1º de agosto, quando efetivamente começam essas taxações? Olha, é imprevisível, né, Bia? Eu acredito que alguma resposta que venha não vai ser efetiva no sentido de vamos ceder, vai ser algo que vai resolver a situação. Não acredito, honestamente, porque ainda se está naquela fase do rosnar, praticamente, né? Eu rosno daqui, outro rosno dali e estão medindo forças. Muito em que pese, como bem se disse nessa bancada, é uma medição de forças desleal, sob o ponto de vista econômico. O Brasil não tem poderio econômico para se colocar à frente dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, também é importante que tenhamos em mente que precisamos salvaguardar a nossa economia e que é sim preciso uma postura. Só que essa postura é uma postura de negociação. Na imposição, o Trump não vai ceder de forma alguma. Eu acredito que isso não precisa nem que alguém seja economista, que seja minimamente que observe o cenário internacional para perceber isso. Eu não acredito, Bia, que a gente tenha uma resposta efetiva, um cessar-fogo nesse sentido. Talvez durante esse período nós tenhamos aí algum avanço, alguma abertura de diálogo, a depender do tom que o nosso presidente use e a depender também de como o Trump receba isso.